Compartilhar com vocês a palavra. Rapidamente, queria que vocês abrissem, por favor, suas Bíblias, 2 Reis, no capítulo 7. 2 Reis, no capítulo 7, bem no comecinho ali da Bíblia, bem fácil. Do versículos 3 a 11. Segunda Reis 7, do 3 a 11. Vou lendo aqui, vocês me acompanham. Haviam 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui e esperar a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos; se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações dos acampamentos, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a nossa vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupa e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então chamaram os sentinelas da porta da cidade. Eles contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos, jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. Você podia fechar os seus olhos? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós queremos, Senhor, que o Senhor seja honrado e glorificado nessa noite mais uma vez, além dos louvores com a Tua palavra, Deus. Que os Teus filhos, Pai, possam entender, Senhor, e realmente compreender o que o Senhor tem para eles e saírem daqui com as suas vidas transformadas e reavivadas pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você está animado? Quem está animado aí? Aleluia, a igreja está animada então. Você que anota o título: Em Direção ao Milagre. Em Direção ao Milagre. Queridos, todos nós temos desafios, você sabe, uns mais, outros menos, mas todos nós temos desafios, todos os dias na nossa vida. Os desafios fazem parte da vida, Se talvez você não tiver desafios, é porque você não está vivo, porque todos nós, vivos, temos desafios diários, e eles são constantes e muitas vezes até progressivos, na nossa vida. Eu sempre falo, esses dias falei até no acampamento, falei isso, uma frase que o pastor Luciano fala sempre, que nós cristãos precisamos ser resolvedores de problemas, não resolver problemas, porque a tendência que a gente vê hoje, os problemas chegam, as pessoas começam a desistir, ou elas desistem, ou elas vão embora, ou elas fazem alguma coisa. Quando os problemas vêm, Deus quer nos fazer resolvedores, para resolver os problemas. Por quê? Porque você vai resolver um, vai vir o outro, e a fila geralmente é grande desses problemas. Uns, como já disse antes, uns mais e outros menos. Mas esses problemas, que Deus quer que nós sejamos resolvedores, no sentido de não desistir quando os problemas chegarem na sua vida. É isso que Deus quer de nós. E realmente aprender a lidar com esses problemas é o que Deus quer de nós. Isso vai nos fazer crescer em fé, vai nos crescer em maturidade, em paciência, em esperança, e é isso que Deus deseja de cada um de nós, para nos aperfeiçoar, para nos levar ao lugar que Deus tem para cada um de nós. Muitas vezes precisamos passar por essas dificuldades, problemas que são diários na nossa vida e são o nosso crescimento. Importante então, queridos, nos tempos de desafio, nos tempos de crise na sua vida e na minha vida, nós aprendermos o que Deus quer nos ensinar nesses momentos. Esse é o mais importante. Não é fugir, não é estar gritando, desesperado, mas é saber o que nós vamos fazer. É isso que Deus vai ensinar você hoje nessa noite. E está atentos o que Deus quer te mostrar, porque realmente a tendência, como eu disse, é a gente desanimar e a gente desistir.
Quando a gente precisava realmente perseverar. Aqueles que vão embora, aqueles que saem, Deus não se agrada aos que desistem, os que retrocedem. Então, muitas vezes nós voltando para trás, nós já estamos desistindo, ou às vezes ficando parado diante de um problema e não tendo atitudes para resolver esse problema, já é um sinal de desistência, já é um retrocesso para Deus. E Ele quer nos ensinar isso hoje. Eu queria que você abrisse também Romanos, se você puder, em Romanos 5, 3 e 4, mas deixa aquele de 2 Reis aberto. Romanos 5, 3 e 4. O apóstolo Paulo diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Como que alguém pode se gloriar na tribulação? Parece até algo, assim, que não é algo ilógico, mas é a gente realmente entender que as crises nós precisamos olhar não com os olhos humanos, mas estarmos olhando com olhos espirituais. E à medida que os nossos olhos espirituais, que nós cantamos, as escamas são abertas, os nossos olhos humanos, e o olho espiritual começa a enxergar como um olho de alguém que é do céu, que nós somos passageiros nesse mundo, amém? Nós somos cidadãos do céu. Quando essas escamas elas caem nos nossos olhos, os nossos olhos olham com olhos espirituais, as coisas se transformam. A compreensão que nós temos daquilo que é reino muda também, e a partir disso as nossas convicções nos fazem a nos mover, a fazer algo. O Jorge falou isso hoje, é como uma caminhada, a gente precisa, uma corrida, a gente precisa, isso eu vou falar hoje também, a gente precisa desenvolver, a gente precisa sair do lugar, a gente precisa fazer algo quando esses problemas, essas tribulações chegam. E gloriar-se na tribulação também é, querido, a dependência de Deus. Mas além de você depender numa hora de um problema, não é ficar parado, mas é ter uma atitude. Dependência de saber que Deus, Ele nos ama e Ele está olhando por nós e Ele vai lutar essas nossas guerras e Ele vai ser glorificado por isso. Mas uma atitude Deus espera de mim e de você, que eu preciso fazer alguma coisa. Não adianta eu ficar parado, como eu falei, desesperado. Ainda mais essa geração de hoje, que geralmente quer tudo pronto, sem muita luta, sem muitos embates, e quando eles chegam, de repente isso frustra, desespera e realmente causa desistência. E nessa atitude minha, em fazer algo, a minha fé vai ser aumentada, e eu vou começar a agir em fé, porque essas tribulações vêm para quê? Com o intuito de forjar a nossa vida, é mexer com você, a te chacoalhar, na verdade, nessas horas que chega um problema na nossa vida, porque Deus Ele quer se manifestar em nós, mas Ele quer nos fazer um instrumento moldado, para que a glória dEle possa ser vista através das nossas vidas, e não nós mesmos, mas que Ele possa ser visto em nós. Então, resumindo esse Romanos 5,34, as tribulações produzem paciência. Por que paciência? Porque eu tenho que depender de Deus, eu tenho que ter fé nessas horas, e essa paciência vai produzir uma experiência. Cada problema é uma experiência nova, cada problema é uma luta nova, é algo novo. Eu preciso decidir de uma forma diferente. Nem todos os problemas, vocês sabem, são iguais, senão seria muito fácil resolvê-los, mas são realmente, cada um é um, e essa experiência vai trazer uma fé, uma esperança, para que na hora do próximo embate, da próxima crise, do próximo problema, você já está mais calejado, você vai estar mais fortalecido com seus músculos espirituais, e tudo vai ser com certeza bem mais fácil, E fé realmente é algo que Deus espera de nós. Sem fé, como vocês sabem, é impossível agradar a Deus, a Bíblia diz isso, e é um conceito básico do Evangelho. Então nós precisamos, em fé, buscar, quando os problemas chegarem, a nossa fé tem que ser ativada como realmente um propulsor na nossa vida, para que nada abale a sua vida, nem sua casa, nem sua família. Você pode dar até aquele susto na hora: meu Deus, esse problema na minha vida, mas ele não vai abalar a sua fé, não vai abalar quem você é em Deus. É isso que nós vamos estar também falando nessa noite. Então, querido, as crises são oportunidades para aqueles que têm visão. Amém? Você tem visão? Você já está vislumbrando um futuro maravilhoso que Deus tem para você? Então, para aqueles que têm visão, os momentos que não vão ser momentos de sair correndo e desistir de tudo, pelo contrário, vai ser uma oportunidade para que a glória de Deus seja manifestada através das atitudes que você vai ter nessa hora. E não vai ser correr, não vai ser ficar resmungando no lugar, não, mas ir em atitude, para o lugar da tua vitória. É isso que Deus quer de nós, porque aqueles que no momento de crise cheios de fé sabem quem são,
onde querem chegar e ter uma identidade firmada em Deus. Foi falado nesses testemunhos, a hora que você tem uma identidade, como você sabe que você é filho de Deus, que você é amado, que você é amada, quem você é, nada vai abalar. E as crises se tornam realmente oportunidade para entrarmos em um novo nível, em uma outra atmosfera. Pode saber, quando os teus problemas chegam, as dificuldades chegam, você entra num nível diferente de Deus, para aqueles que têm fé. Você não vai sair, como eu falei, para o vizinho falar uma coisa ou para o outro, pedir alguma ajuda, não. Você vai entrar no teu quarto, você vai fechar a tua porta, no teu lugar secreto, e você vai clamar a Deus, e ele vai se manifestar uma atmosfera diferenciada. Você vai entrar num nível de batalha espiritual que não é igual àquelas batalhazinhas que você tinha antes. É um outro nível, um nível espiritual acima. Então, queridos, essa atmosfera, ela não vai levar na presença de Deus no momento da crise. Você imagine você passando pela dificuldade, não reclamando, não gritando, não nada de outras coisas que não sejam, estar diante da presença de Deus todos os dias, diante de uma tribulação. Não vai ter para ninguém isso daí. Você não vai desistir mesmo. E você vai viver o sobrenatural que Deus tem para nós. É isso que Deus deseja. Nada abala aqueles que têm os olhos fixos em Deus. Nada abala aqueles em que a sua força está em Deus. O seu combustível é Deus. O seu amigo é Deus. O seu encontro diário é com Deus. Ainda mais agora, 100 dias, né, Jorge? Na palavra. 100 dias orando, 100 dias lendo. Se você fazia isso, ótimo. Mas se você não fazia, agora é a hora de você entrar num novo nível, Deus. Onde pode vir tribulação, pode vir outras circunstâncias, pode vir afrontas, pode vir o que for. Deus te fortalece. E isso é o que nós temos que estar firmados para sair daqui hoje. Ninguém vai sair daqui como entrou, andando. Nós vamos sair flutuando desse lugar. Amém? Vamos voar em nome de Jesus. Porque nós não temos dúvidas quem é o nosso Deus. Nesse momento de dificuldade, você não pode ter dúvida dos seus propósitos. Você não pode ter dúvida de quem você é. Se você teme a Deus, se Ele é o teu Senhor, a voz dele não vai ser confundida quando uma outra voz tentar falar para você o que você não é, o que não vai dar certo, o que não vai acontecer na sua vida. Essa voz não é a voz de Deus. Você precisa conhecer essa voz. E a hora que essa voz falar, está decretado o teu destino. É isso que Deus tem para cada um de nós, o melhor destino. Sabem, a gente sabe quando a gente está em Deus, de onde a gente saiu e principalmente aonde a gente vai chegar. Gente, as circunstâncias podem vir, as dificuldades vão vir nesse caminho, tentar nos afastar desse destino, mas nós sabemos aonde nós saímos e para onde nós estamos indo. Por isso, os olhos fixos em Deus, os olhos fitos nele. Na dificuldade, não olhe para a circunstância, olhe para Deus. Amém, queridos? 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo ainda fala para nós do cristão atleta. O cristão atleta é aquele que tem uma partida, como eu disse, e uma chegada. Nem um corredor, você sabe disso, entra numa corrida para perder. Quem entra para perder? Ninguém entra. Nem para ficar olhando para o lado, se distraindo. Você imagina um corredor que chegar em tantos segundos lá e ficar olhando para o lado, o que eu estou falando? Uns estão mostrando a língua para ele, vai perder, né? Outros estão jogando água, outros estão tentando passar o pé ali. Não, continua firme, olhando, olhos fixos no teu destino. Porque, querido, os olhos fixos na direção do nosso destino não vai nos deixar de sair. Nem o soldado entra para a guerra também para perder. O soldado que quer ganhar um território, que quer ir à frente, ele não retrocede, como eu falei, ele vai olhando para frente, ele vai olhando, ele vai avançando e não pode desistir. 2 Timóteo 4, o apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele recapitula tudo que ele passou. Vocês sabem que homem para raio é Paulo. Acho que via tudo nele, tudo que era na cabeça dele. Vocês forem ver lá tudo que ele passou, todas as dificuldades, meu Deus, dá um livro quase. Mas ele continuou firme. E 2 Timóteo 4,7 fala: combati o bom combate, terminei a carreira ou a corrida e guardei a fé. Quantas coisas importantes ele combateu, ele foi à frente, ele foi à frente das dificuldades, ele não ficou parado, ele não desistiu, ele não foi embora, né? Ele terminou a corrida até o final, ele foi corajoso, ele enfrentava de frente os problemas e as pessoas que vinham afrontá-lo e não saía fora, e ele guardou sua fé até o final. Isso é um exemplo para nós, é um exemplo. Aqueles que suportam as adversidades, encaram elas de frente, são grandes homens e grandes mulheres de Deus, que nós devemos nos espelhar as pessoas. E quando nós vamos estudar essa palavra maravilhosa de Deus, esses grandes personagens da história que nós lembramos hoje, não foram aqueles que fizeram grandes coisas com as suas mãos, que edificaram coisas, mas foram aqueles que depositaram sua confiança em Deus, que não se desviaram dos caminhos do Senhor em meio a tantas intempéries, tantas dificuldades. Eles continuaram indo nesses caminhos, continuaram conquistando, continuaram edificando, mas não desistiram, não deixaram de vir a esse Senhor, e a sua fé nunca foi abalada em meio às circunstâncias. Vocês sabem as histórias bíblicas. Esses homens eram para ter desistido muito antes. Eles não desistiram, porque existia um amor maior, uma fé maior. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Jesus conseguiu fazer com que seus discípulos que eles entendessem quão amados eles eram, quão filhos eles eram.
e que esse pai estava os esperando, depois de um grande trabalho na vida, uma grande labuta, né? um serviço árduo que eles teriam, um pai que estaria os esperando no final dessa caminhada. E é o que eu digo para você: não se abata. Não se abata com as notícias, não se abata do que a televisão fala, o que a internet fala. Nós temos um Deus que nos protege, um Deus que nos cuida. Podemos passar por ferimentos nesta caminhada, assim como o leão, né, que foi falado, luta, tantas lutas, mas essas cicatrizes vão nos fazer levar a esse lugar, porque cada vez que você olhar por cada uma delas, cada uma luta que você passou, que você conquistou, que você sobreviveu, mas ela não dói mais, na verdade, são marcas na sua vida que vão levar ao destino que Deus deseja para a sua vida. Amém? Esses homens e mulheres, eles faziam tudo debaixo de uma palavra. Esses homens não se moviam debaixo de uma vontade pessoal, nada. Eles tapavam seus ouvidos para as suas vontades, passavam a ouvir o que o coração e a boca de Deus dizem para elas. O grande segredo para a sua vida, a hora que a sua emoção estiver tomando atitudes na sua vida, é a hora de você repensar a sua vida. Muitas pessoas não sabem porque a sua vida não caminha nos passos que deveriam, não chega no lugar que você gostaria, porque talvez você não está ouvindo a voz que realmente, né, poderia te instruir a chegar nesse lugar perfeito. Muitas vezes nós, com nossos achismos, com as nossas vontades, nós vamos andando e vamos fazendo a nossa própria caminhada, quando Deus já tem ela preparada para nós. A cada dia Deus tem algo planejado. Por que você não acorda e não pergunta para Ele: Deus, o que você quer de mim hoje? Amanhã você acordando: Deus, o que você quer de mim agora nesse dia? Mas muitas vezes nós quebramos, né, com o perdão da palavra, nossa cara lá na frente, porque nós aqui acabamos fazendo aquilo que nos agrada, aquilo que é bom para nós, aquilo que nós achamos que é bom, quando Deus tem algo ainda melhor. Para nós, amém, irmãos? Vocês entendem isso? Deus tem algo melhor para a sua vida. Você que ama você acha que você fazer isso que você pensa que é bom vai ser maravilhoso. Imagine um Deus que te criou, que sabe muito mais sobre você, sabe
de hoje e do futuro. Ele ama mais você do que você mesmo ama, do que as pessoas ao seu redor amam, e eles não foram líderes da época, mas eles são uma inspiração para nós hoje, é ou não é? Hoje em dia nós nos espelhamos neles, nós nos espelhamos nesses discípulos, nós nos espelhamos em tantos homens do Antigo Testamento, nós nos espelhamos neles. Às vezes a gente fala, meu Deus, eu queria ser assim como ele, porque deixaram um legado, não pelas construções, mas foram todos, podem observar, homens que ouviram a voz de Deus e obedeceram, que deixaram as suas próprias vontades para fazer uma vontade maior, a vontade de Deus, que para eles foi o que eles tinham que fazer, por isso foram lembrados. Amém? Abraão, Moisés, José, tantos outros, Paulo, Jesus. Então nós precisamos olhar aqui desses desafios, como eu já falei, uma oportunidade para nos amadurecer. Para não nos fazer desistir, mas nos fazer crescer, ir além, dar o próximo passo, porque Deus tem um propósito, um outro nível para as nossas vidas. A cada instante, a cada problema, Deus quer provar que está com a gente e quer dar a vitória para aqueles que ouvem a sua voz e obedecem em todo o tempo. Onde o poder de Deus se manifesta em momentos que pareciam algo impossível, muitas vezes até era impossível para nós, mas quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, é maravilhoso. Você aí, cada um de vocês tem um testemunho, com certeza, um testemunho de algo que talvez fosse impossível na sua vida. Talvez chegou uma notícia um dia para você e falou, eu não vou aguentar isso não vai, eu não sei como sair dessa, e hoje você está aí, você saiu, talvez cheio de cicatrizes, né? Talvez calejado por umas coisas, com algumas dores, alguns resquícios desse dia, dessa luta, mas você venceu. Então, queridos, o que é possível você precisa fazer, mas o que é impossível, não se preocupe, mas entregue tudo diante das mãos daquele que pode todas as coisas. O Deus do impossível pode, e nesse Deus, o nosso Deus é especialista nessas coisas. Isso é maravilhoso. Um Deus que fala conosco, nos ouve no secreto, um Deus que nos recompensa publicamente. Não é assim que fala? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu pai em secreto, e aquele que te ouve em secreto te recompensará publicamente. Então fala tudo para o teu pai, entra no teu quarto nos dias de dificuldade, clama a ele, fica de joelho lá, se derrama diante dele. Não pense que ele não está te ouvindo, ele está ouvindo você. Aquele que ouve secretamente, ele não se, às vezes ele não precisa se expor naquele lugar, mas ele está ouvindo, e publicamente ele vai te recompensar. Quantos querem ser recompensados publicamente pelas tuas lágrimas choradas naquele quarto? Em nome de Jesus, Deus está vendo cada uma delas e coletando e levando aos céus. E mesmo que o inimigo se levante contra você, isso vai acontecer. É isso que nós lemos em 2 Reis. Queria que vocês voltassem para lá no capítulo 7, 3 a 11. Vou passar esse contexto rápido. Esses 4 leprosos estavam fora da cidade de Samaria, eram 4 leprosos. A cidade estava cercada por um exército, o Ameu, que é o exército sírio, do rei Ben-Hadad. Era um rei que já tinha ganho várias vezes de Israel, tinha coletado vários despojos, ficaram ricos com Israel, acabou com o exército muitas vezes. E estava com o exército cercando essa cidade. E esses 4 leprosos estavam lá para fora. Vocês sabem que na época, os leprosos, né, eles ficaram ou em leprosários, que eram lugares separados, ou eles ficaram longe das pessoas, longe da cidade. Esses estavam fora dos muros da cidade. E vocês sabem que dificuldade que era para eles, com certeza, né, para esses homens, né, nesse estado que eles estavam. E a gente sabe que esse exército, todos os exércitos, quando cercam alguma cidade, eles começam a fechar entrada e saída. É ou não é assim? Não deixa água, não deixa entrar comida, nada. Luz, mas aquela época ainda não tinha luz, né? Mas eles bloquearam tudo, para não entrar comida, para não sair ninguém. E eles estavam fazendo isso para impedir, para que eles pudessem ficar fragilizados naquele lugar. Ou para eles entregarem rapidamente, ou se eles invadissem essa cidade, eles estivessem fracos. Você imagina alguém fraco, sem comer, vários dias, sem beber, e ainda chegar um exército cheio, já forte sobre você. Era isso que estava acontecendo, esse é o contexto daquele lugar.
Existe uma linguagem espiritual que é modus operandi. Modus operandi, como um ladrão age. Os policiais sabem disso. Tem pessoas que eles até sabem aonde eles vão agir, que horas que é, como que eles fazem isso. E o nosso inimigo das nossas almas, o próprio diabo, ele tem o modus operandi que ele age. É um modo previsível, isso a gente precisa deixar claro. Muitas vezes o diabo, por gerações, ele age da mesma forma, mas a gente parece que enxerga. Ele vai agindo da mesma forma e a gente não vê. Então a gente precisa ficar muito atento, queridos, a isso, a estratégias de guerra que Satanás tem contra as nossas vidas. É algo repetitivo muitas vezes. Pode ver o que fez com seu avô, fez com seu pai, fez com você. Existem coisas que se repetem, a mesma, todos caíram na mesma armadilha. Então a gente precisa estar ligados a isso. E como esses inimigos, eles cercaram essa cidade, isolaram o alimento e a água deles, né? É assim que o diabo faz conosco. Esse é o modus operandi do próprio diabo. Ele tenta cercar nossa vida, nossas casas, nos isolar muitas vezes, nos oprimir, nos pressionar, tentando nos intimidar muitas vezes, nos enfraquecer, cortando o nosso suprimento, nos deixando sem água e pão. O que é deixar sem água e pão? É dizendo para você: não adianta orar, não adianta orar, não vá buscar o pão da vida, não vá buscar a água que sara, que cura, que é Jesus. Ele nem vai ouvir você. Por que você vai lá? Não vá para esse lugar secreto. Ele não vai estar lá. Esse lugar nem existe, para falar a verdade. Tirando toda a liberdade que você tem, limitando a sua entrada e limitando a sua saída, afrontando você, assim como Golias. Golias ia lá naquele vale e afrontava: se tem algum homem aqui que possa me enfrentar, né, que fale aí que nós vamos quebrar o pau aqui embaixo. Daí todo mundo com medo. No outro dia lá, se tem algum aqui que consiga me vencer, pode vir aqui. Até que chegou o ungido de Deus, e você sabe o final da história. Querido, mas esse modus operandi do próprio diabo, sofismas, são mentiras, não acreditem nisso, tá, irmãos? Continue orando, continue buscando, continue indo para o lugar secreto, porque lá Deus vai falar com você, né? Adão e Eva tinham um lugar secreto naquele paraíso. Se não fosse assim, Deus não ia querer se encontrar com eles naquele lugar. Eles se encontravam por aí, mas eles tinham um lugar, que era o lugar onde Deus ia e Deus falava. Então, queridos, é algo previsível. O diabo vai tentar calar sua boca, fazer com que você pare, que você não faça, que você não creia. Nos momentos de dificuldade, continue crendo até o final, amém? A nossa fé, ela precisa ser inabalável, como eu disse, nesses momentos. Vou dar algumas frases aqui para que levante sua fé um pouco. Se você sabe quem você é, você vai ter vitória em nome de Jesus. Se você sabe quem é o seu Deus e o tamanho do seu poder, você vai vencer. Se você conhecer a palavra do Senhor, que é a espada que nos vai fazer guerrear e vencer, é isso que nós precisamos ter, ela firmada, clara nas nossas vidas, na nossa mão e no nosso coração. Você sabe que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nenhuma praga chegará à nossa tenda, assim fala a própria palavra. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus dá ordem aos seus anjos todos os dias ao seu respeito, para te proteger. É assim que Ele faz. Deus não dorme, Deus não cochila. Você sabe que o poder do Senhor Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos é que nós somos fortes. Podem cair 10.000 à minha direita, 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Aleluia! Vocês estão crendo que a hora que nós entendemos a palavra, não vai ter nenhum tipo de afronta, não vai ter uma má notícia, nada, uma crise que vai nos abalar em tempo algum. E se o diabo tentar se levantar, que ele contra você, vai se levantar para cair em nome de Jesus. E para ser lançado no lugar que está preparadinho para ele, a piscina de fogo e enxofre. Deus cuidou até disso. Ele tem um lugar para ele nadar eternamente, uma piscina de fogo e enxofre preparada para ele e para os seus anjos. E o justo juízo, nosso Deus, não tarda e não falha. Amém? Ele jamais perdeu o controle, querido. Deus jamais perdeu o controle. Aleluia! Amém. Então,
através desses 4 homens que eram deixados de lado naquela sociedade em Samaria, sem esperança, sem direção e com muita fome agora, Deus vai usar esses homens para trazer uma notícia grande, de um grande milagre para aquele povo. Existem pessoas que nos momentos de dificuldade, que perdem a esperança, como eu falei, outras perdem o controle, outras ficam desesperadas, outras perdem a fé e outras desequilibradas, mas tem outras que não desistem, que agem, que lutam, que acreditam que Deus tem a última palavra e o nosso socorro vem do Senhor. Amém? Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Em 2 Reis 7, no versículo 3, a gente fala, então, vamos voltar ali, esses leprosos, eles estavam ali então com muita fome, já cercados por um exército agressivo e furioso, cheio de poder, e eles começaram a conversar um com o outro, e eles falaram assim: nós vamos morrer, se nós ficarmos aqui fora da cidade, já não tem comida, estamos cercados, nós vamos morrer, se nós entrarmos nós vamos morrer também, porque eles também estão cercados. Então, o que nós vamos fazer? Então, a decisão que esses homens tiveram foi se levantar e foi em direção aos inimigos. Em direção. Eles saíram do lugar de desconforto, do lugar de talvez morte, e foram para um lugar talvez que seria a morte deles. Mas eles foram para esse lugar. Então, e eles falaram, e nós vamos nos tornar prisioneiros deles, então, que seja assim, ou talvez morrer, porque eles poderiam morrer, se eles chegassem próximo, o exército poderia matá-los antes deles chegarem a abrir sua boca e falar alguma coisa. Queridos, eu queria falar agora rapidamente sobre amigos. Como é bom ter amigos, como é bom não estar sozinho, né? Não sei se você tem muitos amigos, ou tem poucos amigos, e talvez vale esses poucos por muitos. Mas, queridos, a Bíblia fala em Provérbios 18, 24, que existem amigos mais chegados que irmãos. Mais chegados que irmãos. E é muito bom ter amigos que você pode confiar nessas horas mais difíceis. Em tempos de tristeza ou tempos de alegria, eles estão lá. Nos momentos de dificuldade, eles são suporte. A gente pode contar sempre com eles, pode confiar palavras, segredos. Assim deveria ser a igreja. E com amigos fica tudo mais fácil. Os tempos de dificuldade parece que passam mais rápido, a gente fica mais corajoso com aquelas palavras, aquelas barreiras tão altas parece que se tornam menores. Dividir as cargas, às vezes ouvir algo de uma outra visão, né, que às vezes a gente não tinha visto, que não apenas nos ouvem só, mas aqueles que geram em nós algo diferente, dá um ânimo e fazem a diferença nas nossas vidas, que se importam verdadeiramente conosco e que não apenas têm interesse nos benefícios, né, da nossa amizade. É tão bom. E queridos, vocês vão concordar comigo que esses 4 leprosos, esses 4 homens, eles não foram para aquilo que era o ideal para a vida deles. Eles estavam indo para encarar o inimigo. Para cá e morrer, para cá também. Para cá também, então eles resolveram encarar esses inimigos e foram de encontro a eles. Essa é a história. E eles foram em questão, né, de algo que não era ideal, mas vocês concordam comigo que era o que tinha de possível naquele momento. Era a única coisa que eles poderiam fazer para encontrar o seu milagre. Aqui está o título: ao encontro do nosso milagre, em busca do milagre, em direção ao milagre. Às vezes, nos momentos de maiores dificuldades, crises e lutas da nossa vida, nós precisamos fazer alguma coisa. A intenção de Deus, ela nem sempre está em resolver aquele problema nosso naquela mesma hora, mas Deus dá um tempo para que nós possamos, nesses tempos de dificuldade, depender dEle. Amém? Sim ou não? Vocês já viram isso? Sentiram isso? De encarar de frente as adversidades quando elas vêm e não fugir, como nós falamos antes, de ter coragem, de perdoar muitas vezes, de ter misericórdia, de depender mais de Deus. E realmente Ele nos dá uma oportunidade muitas vezes de perceber a graça dEle, em meio muitas vezes à injustiça que você possa passar. É fácil isso? Com certeza não.
Não é fácil, mas nós precisamos fazer, e é isso que Deus pede de nós. Talvez isso realmente seja o que você vive hoje, não sei. Não sei se você está vivendo de repente tantos problemas que você talvez não tenha para onde ir, e você tem que ir para uma direção que não é ideal, mas talvez seja essa que é possível para esse momento, até que o impossível possa acontecer, né, nas nossas vidas. Se tiver difícil, olhe para a cruz, como foi falado na semana passada. Está difícil? Olhe para a cruz, olha para Jesus. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor, e algumas versões falam da potente mão do Senhor, para que Ele os exalte no tempo oportuno, ou no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, ou as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Queridos, irmãos e irmãs, né? O lugar mais seguro do mundo é debaixo da mão poderosa de Deus. Não tem outro lugar. No lugar onde Deus está, no lugar onde nós nos colocamos, debaixo da poderosa, da potente mão dele, da mão do Senhor. E não é uma mãozinha, ali fala a potente mão, a poderosa mão de Deus. É debaixo dessas mãos que você precisa andar na sua vida todos os dias. Amém? O que é ansiedade, querido, e o que é dor para você, não é por Jeová Rafá, que é o Deus da cura. O que é problema, o que é escassez para você, não é por Jeová Jirê, o Deus da provisão. O que é impossível para você, não é impossível para o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O que é injustiça para você, não é por Jeová Tzidkenu ou Tzidkenu, é o Deus da justiça. O que te faz ser fraco e talvez nem ter forças, não é nada para o Elohim, o Deus forte. Amém? Esses são os nomes de Deus: o Jeová, o El Shaddai, o Jeová Shalom, o Jeová Tzidkenu, o Elohim e vários outros nomes. Esse é o mesmo Deus, vários nomes para o mesmo Deus, que pode todas as coisas da sua vida. Que você não pode, Ele pode. Que, né, o que para você é difícil, para Ele não é nada. Não é nada, amém? Então, querido, olhe para a palavra. Quantos personagens bíblicos viveram tempos tão difíceis, né, na sua vida, em lugares e momentos difíceis? José do Egito, vocês conhecem a história tão falada, naquele poço sendo jogado pelos seus irmãos, ou escravo, ou naquela prisão, mas Deus estava com ele. O próprio Daniel, né, lá na Babilônia, quanta perseguição, na cova dos leões foi lançado, sendo criticado e acusado por estar orando, foi lançado para ser torturado ali, mas Deus estava com ele. Paulo e Silas naquela prisão, injustamente presos, louvando e adorando nos momentos de dificuldade. Depois, vocês sabem os milagres que aconteceram, Deus estava cuidando deles. Os discípulos perseguidos por toda a história, os discípulos perseguidos até hoje, mas Deus está com eles, está conosco. Jesus naquele Getsêmani lá, chorando lágrimas de sangue, suando lágrimas de sangue, ou na cruz, mesmo parecendo que Deus não estava com ele, Deus estava com ele, Deus estava olhando para ele. E eu falo para você, não sei qual o seu problema, você sabe, você veja, né, para você mesmo, você pode parecer que o problema, você está sozinho, mas eu queria te falar assim, como esses homens e personagens, Deus está com você, Deus está cuidando de você, mesmo que pareça que Ele não está falando, que você está sozinho, Ele está com você, Ele está te olhando, Ele está te cuidando, Ele está te protegendo. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. Deus tem ciúmes de você. Sabia que Deus é ciumento por causa de você? Nessa, Daniel, Deus tem ciúmes da obra-prima dele. Você acha que Deus te criou para sofrer? Deus te criou para que você enxergue,
a tua dependência nele, que você não pode fazer nada por você, mas ele pode fazer todas as coisas na sua vida. E após nós estarmos então abastecidos nessa fé, que nós já estamos agora cheios de fé e de confiança, amém? Agora nós temos que agir, não dá para ficar parado diante desses problemas, mas agir não significa agir de qualquer maneira. Esses homens ali falam que eles esperaram a noite para eles irem para esse arraial desses inimigos. Eles foram à noite, primeiro uma questão óbvia, para não ser visto, né? A noite era para não ser visto. E segundo que eles eram leprosos, então eles não poderiam sair em qualquer lugar. Talvez antes eles fossem alvejados até antes ali, se chegassem perto dos inimigos. Não chega perto de nós. E eles saíram à noite, eles chegaram lá cautelosos, eles foram muito sábios, né? No momento certo chegaram nesse lugar. Outro ensinamento para nós: na hora de agir, a gente precisa ter sabedoria. Muitas vezes nós temos um tempo que às vezes a gente quer passar na frente do tempo de Deus, mas Deus tem o tempo dele para fazer aquilo que ele quer, não naquela hora que a gente quer muitas vezes, mas é a hora dele. Isso é muito importante, obedecer essa ordem. Moisés passou por isso naquele deserto, 40 anos, a hora que aquela nuvem parava, eles paravam, e eles montavam todo o arraial, e aquela coluna de fogo à noite que iluminava todos eles lá, ela parava. A hora que a nuvem ia, eles iam. A hora que a nuvem parava, eles paravam. Fico imaginando que a gente sempre imagina, né, nuvem, né, quando fala sobre isso, né, você acha que a nuvem é igual carro, ela está indo, ela está levando eles para o lugar lá. Não, aquela nuvem ela ia para cá, eles iam para cá. Daqui a pouco a nuvem ia para cá, eles iam para cá. A hora ela ia para trás, eles iam para trás, porque ficaram 40 anos lá. Se ela fosse só para frente, eles chegavam em 14 dias, segundo estudos, né? Então, saber esperar a voz de Deus é um grande ensinamento para nós, para que nós possamos chegar nesse lugar que Deus tem para cada um. E o fantástico está nisso, é que o tempo que esses homens esperaram, eles foram só à noite, eles esperaram, não foram na hora que eles decidiram. O tempo que eles esperaram foi o tempo que Deus precisava para fazer o milagre naquele lugar onde os inimigos estavam. Muitas vezes na empolgação nossa, a gente quer fazer algo para Deus, mas você não sabe que Deus está agindo no tempo dele, amém? E está fazendo a obra poderosa, e o que ele disse acontece. Eles que foram se encontrar então com o exército para se entregar, veja no versículo 5 e 7 lá que a gente vai ler. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que eles disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, eles fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Querido, Deus quer lutar as suas guerras, Deus quer lutar as suas lutas. Deixa Deus lutar por você. A sua ação é ir, é fazer, é continuar. Vai em busca disso, mas deixa Deus fazer do jeito dele, do jeito dele. Em todo o tempo, a nossa confiança hoje mesmo é o que Deus quer de nós, que independente das preocupações do nosso dia a dia, todos os dias haverão outras demandas, e nós precisamos saber entregar para Deus. Mateus 6,34, Jesus disse assim: portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Se esses 4 homens chegassem de manhã lá, você imagina só, eles não tinham saído ainda, eles iam ser mortos. Talvez nem escravos seriam mortos. Não poderíamos contar essa história hoje. Eu não poderia ministrar esse texto. Tinha que mudar. Talvez eles não estariam vivos para contar como foi essa história. E muito menos eles iam desfrutar do milagre que eles desfrutaram. E no versículo 6 e 7 desse 2 Reis 7, diz que o Senhor fez com que aqueles sírios, aquele exército poderoso, ouvisse como sons de 2 poderosos exércitos vindo. Você imagina o que Deus faz?
Um exército fraco, não vou falar nem que é o exército de Israel estava indo contra-atacar os sírios. Eram 4 leprosos. Esse é para mostrar quem é Deus. Eu não preciso de um exército gigantesco para enfrentar um inimigo feroz ou muito maior. Aqueles homens nem armas tinham. Eles só tinham suas feridas. Talvez foram até meio que se arrastando e cheirando mal. Porque isso que a lepra faz, ela faz necrose, a pessoa fica vazando, pus. E eles foram indo os 4 para aquele lugar sem armas nas mãos. Mas Deus estava com o seu exército celestial, fazendo todo o barulho celestial. E 2 exércitos falou: meu Deus, está vindo muita gente contra nós somos poucos diante desses barulhos de cavalos e carros. E eles fugiram, eles saíram fora. E esses homens entraram nesse arraial, sãos e salvos. Isaías 64:4, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Tem até uma música bem linda, né? Isso aí. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Por quem? Um Deus que trabalha por quem? Por aqueles que nele esperam, por aqueles que nele confiam, por aqueles que nele creem, por aqueles que nele acreditam, por aqueles que nele depositam sua confiança, por aqueles que têm fé na ação de Deus. Deus está sempre pronto para agir, e Ele agirá em favor daqueles que não desistem. Por isso, não desista. Diante dos seus problemas e crises parecem intransponíveis, não desista. Existe um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Se você espera nesse Deus, você está no exército mais poderoso. Você é um possível vitorioso, se você continuar firme até o final, e não retroceda. Deus não se agrada com aqueles que retrocedem, nem aqueles que não assumem a sua posição, ou aqueles que transferem as suas responsabilidades. Quantos desistem, ou já desistiram, diante da má notícia? Quantos já desistiram? Quantos perderam sua salvação por causa disso? Quantos perderam suas famílias? Quantos perderam a comunhão com os irmãos por causa disso? Deus não quer que a gente desista diante dos problemas, nem das armadilhas, que eu já disse aqui, a forma que o próprio diabo trabalha. Você tem que perceber na sua vida, cada um tem a sua. Tem as armadilhas que ele prepara, você tem que estar esperto, não cair nessa. Então não desista, não é isso que Deus quer. O pastor semana passada falou sobre leão, sobre cordeiro. Diante de Deus nós temos que ser cordeiros, nos entregar, nos render a Deus. Mas diante do diabo você não pode ser cordeiro. Diante do diabo você tem que ser leão. Tem que ser leão. Você tem que ir para frente, tem que ir para cima. Então, diante das afrontas do diabo, do levante do inferno, ser leão. Deus não te criou para fugir, nem se entregar para esses problemas, para as mentiras e para as armadilhas que o diabo faz constantemente. Você custou muito caro para Deus. Diga para o seu irmão aí: você custou muito caro para Deus. O preço de sangue do Filho de Deus. Você imagina o teu preço? Teu preço foi o preço de sangue, o preço da morte do Filho de Deus. Você é muito caro. Deus te valoriza demais. Deus não quer te perder para o diabo. Deus não quer te perder para os problemas. Deus não quer te perder para ninguém. Pelo contrário, Ele quer te atrair com braços de amor, com cordas de amor, atrair você para Ele. Deus te fez mais do que vencedor. Sabe o que é isso? O mundo só conhece o vencedor, mas o céu tem uma palavra daqueles que permanecem em Deus mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Deles, você é mais do que vencedor deles. Nós somos filhos amados. Deus te capacita para encarar o diabo, para enfrentar ele, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Nós cantamos hoje a geração de Joel. Naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até no meio dos meus servos e das minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. O que você tem profetizado? O
que você tem colocado diante de Deus? Qual o tamanho da sua força? Precisamos vencer. Cristo já venceu por nós sabemos disso, e se Ele venceu, Ele diz que nós venceríamos com Ele, amém? Você pode aplaudir esse Deus vitorioso? Mas eu e você precisamos fazer a nossa parte, não dá para ficar parado. Então dê o primeiro passo, mantenha a sua expectativa, os seus olhos em Deus. Deus irá fazer um milagre já no meio do caminho mesmo. Quando aqueles leprosos estavam indo, se arrastando com medo do que eles iriam ver, Deus já estava lá, no arraial do inimigo, fazendo o milagre, porque eles confiaram, eles se encararam, não foram medrosos. A cidade se escondeu, apenas 4 leprosos foram em direção àquele lugar temido. Deus vai fazer um milagre, querido, no meio do caminho, só você precisa dar o primeiro passo em direção a esse lugar. O perigo está ali, vai encarar de frente. Não tem como ir para cá, não tem para cá, não tem para onde ir. Jesus falou para os seus discípulos: vocês vão embora também? Ele falou: para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Aonde que era o lugar das palavras de vida eterna? Era atrás de Jesus, seguindo Jesus, as pegadas, não tinha outro lugar, não tinha outro. Mantenha sua expectativa e seus olhos em Deus, Ele fará aquilo que não está ao seu alcance, amém? Você está no alcance, mas Deus fará aquilo que não está ao seu alcance, amém? Lembre disso, não esqueça. Enquanto esses 4 homens então vão se aproximando dos inimigos, eles vão vislumbrando o milagre. Imagine você ver o impossível, você indo para morrer, de repente você vê que virou tudo, deu uma reviravolta no mundo espiritual, e eles começam a ver um grande milagre. E a pergunta é: se eles tivessem ficado com medo, parados lá naquele lugar, eles iam viver esse milagre? Com certeza não. Mas eles encararam, eles foram de frente, como eu disse, eles foram em busca disso. O milagre é o resultado da ação do homem com a ação de Deus. Nem sempre é algo racional, nem sempre é algo normal, não espere isso, não é evidente. É muitas vezes inexplicável, e é mesmo. E não faz sentido. Não adianta perguntar: isso faz sentido? Não faz sentido, e não tem mais sentido o que Deus faz. Não faz sentido. Não pergunte mais se faz sentido, porque não faz. As coisas de Deus não fazem sentido. Eu não preciso entender, então eu preciso crer. Eu preciso viver esses milagres. Você imagine Moisés, você já sabe a história, eu falo tanto de Moisés, já estou cansado de ouvir falar assim. Mas ele estava cercado por uma montanha gigantesca aqui do lado, por outra desse lado também, um exército furioso vindo com todo o poder para cima deles e com raiva para matar todos eles, e de repente um mar na frente. E agora? Eu vou para onde? Não vou para o ideal, mas eu vou onde eu posso. Deus fala: marche, só diga ao povo que marche. De repente começa a abrir. Você acha que se eles não dessem o primeiro passo em direção àquele mar, o mar ia se abrir? Porque nós às vezes morremos no meio do caminho porque ficamos com medo. E agora, meu Deus, olha para cima, vai para frente, olha para cima, escuta o que Deus quer e vai para frente. Encara, pisa no mar que ele vai se abrir. O Jordão também se abriu depois com Josué. Precisamos ir, precisamos fazer a nossa parte. Mas Deus só vai agir se nós estivermos se movendo. Se mova, não pare nos problemas, em nome de Jesus. Quando os problemas vierem, as más notícias, não se estaque no chão, não pare, não desista. Deus quer que você continue, sabe? A hora que você continuar, você vai ver os milagres. Na hora que você der o passo, você vai ver os milagres. Então, 4 leprosos. Esse exército sírio foi confundido. Confunda o inimigo, né? Como o irmão fala, né? Os confundiu o inimigo. Então eles comeram, fala ali que eles chegaram e se esbanjaram, estavam com fome os 4,
E comeram, pegaram um prato e outras coisas, né? E quando Deus vai realmente na frente, Ele nos traz bênçãos também. Assim como os inimigos iam para Israel e roubavam tudo que eles tinham, nessa hora foi a hora desses 4 homens entrarem no acampamento inimigo e poderem comer. Eles estavam com sede, com fome, e eles comeram ali. Uma coisa que eu queria dizer, mais uma, que no meio dessas lutas, no meio das dificuldades da sua vida, você não vai só ter derrota, você vai ter conquistas na sua vida, mas não tenha vergonha de você desfrutar dessas conquistas que Deus dá no meio dessa trajetória. Se você tem uma vida íntegra, uma vida honesta, e nessa caminhada de dificuldade que nós vivemos na vida, nessa caminhada você ter essas conquistas e ser próspero, não tenha vergonha. Não se importa o que as pessoas falam, o que elas criticam, não importa. Deus conhece o seu coração. E a palavra de Deus fala, né? Aonde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Se o nosso tesouro está em Deus, Deus é o nosso tesouro. Se o nosso tesouro está nas coisas, as coisas materiais são o nosso tesouro, o nosso Deus. Então, você coloque e deposite nesses momentos que você está indo nessa caminhada. Se Deus te der porções de presentes, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que temem o seu nome. Ele vai te dar presentes nesse caminho. Não tenha vergonha, irmão. A gente tem vergonha das coisas que Deus te dá, as conquistas que Deus lutou, a vitória é do Senhor. Por isso que tudo que nós temos e que nós conquistamos, na verdade foi Deus que nos deu. Ele já lutou essa vitória para nós, é Ele que está nos suprindo, é Ele que está nos dando todas essas coisas. Então a glória é para Ele, a glória é dele, mas não tenha vergonha de desfrutar o que Deus te deu. E são muitas coisas. Eu profetizo abundância na sua vida, em todas as áreas, não só na parte financeira, isso é uma pequena parte, mas quando nós cremos em Deus, o nosso coração está dele, o pacote vem inteiro. Nós temos o pacote do shalom de Deus, é da paz, mas é da paz, é da união, é do amor, é da comunhão, é da prosperidade, é todas as áreas, é da misericórdia, do perdão, é da prosperidade, da sabedoria, é da proteção, é da direção que Deus nos dá. Esse é o pacote que Deus tem para nós. Então desfrute dessa graça que Deus derrama sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Você compreende isso? Amém? Vamos compreender. E o que estava então nas mãos do inimigo, presta atenção, abra os ouvidos. O que estava nas mãos do inimigo, agora estava nas mãos deles. Você está entendendo? Os caras não tinham o que comer, estavam perdidos esperando a morte, não tinha mais nada. E de repente a reviravolta, Deus vai lá e luta as guerras deles, e de um povo lá que está fechado numa cidade com medo, por causa desses homens. Algo transformador aconteceu, o que era o que fazia parte daquele inimigo que era deles, agora não era mais. Veio para esses 4 homens. Então eu profetizo em nome de Jesus, toda afronta, tudo aquilo que o inimigo roubou da sua vida, da sua família, tudo que ele tentou tirar, Deus irá te honrar e te fazer prosperar em todas as áreas da sua vida abundantemente, irmão. Deus vai na frente. Se for para aplaudir, fala mesmo. Só peço para você não se surpreender se for muita coisa, se for muito grande essas bênçãos, amém? Não se surpreenda, porque esse Deus, ele cada dia mais ele supera as nossas expectativas. Versículo 9, desculpe. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio. Então eles estavam comendo, eles lembraram que tinha uma cidade inteira com fome. Não está certo o que a gente está fazendo aqui. A gente viu com nossos olhos, o milagre está aqui, Deus está abastecendo a gente para mudar, nós precisamos ir lá contar. Nós temos que avisar para um povo faminto que existe comida aqui em abundância. O inimigo já perdeu. Mas não ficarem mais com medo, mas que eles encarem as coisas. Isso nos ensina então que no meio das crises nós precisamos ser a resposta daqueles que precisam. Isso é a essência realmente do evangelho também, né?
muito mais do que receber, a gente precisa compartilhar com aqueles que precisam, que tanto precisam, que melhor é dar do que receber, assim que a palavra diz. Então, queridos, assim como Jesus, quando a gente recebe Jesus na nossa vida, não é suficiente você guardar para você. Você não pode ter ele e ficar para você e falar que você não precisa fazer mais nada, quando existe um montão de gente aí com medo, ou de gente desistindo, vendo seus problemas e fugindo, saindo fora. Uma geração que está com medo de encarar os problemas, quando nós sabemos dessa verdade, Jesus vai te dar coragem. Jesus, quando você se apresenta dele como um cordeiro, mas ele quer te ver um leão para lutar diante dos seus problemas, diante das afrontas e das armadilhas. Precisamos olhar as bênçãos recebidas como uma oportunidade, então, irmão, que Deus nos dá de ser abençoadores das pessoas, assim como Jesus. A maior bênção da sua vida foi receber Jesus no seu coração, que agora você precisa repartir. Ele é muito grande para ficar dentro só de você. Ele é muito grande. O seu preço foi muito valioso, que Jesus pagou, mas também pagou pelo outro, pelo irmão do seu lado, por aqueles que estão lá fora. O preço foi alto por todos. Todos se beneficiaram com a ousadia desses 4 homens. Seja ousado, meu irmão. Seja ousado, meu irmão. Em nome de Jesus. Não retroceda nos problemas. Não volte para trás. Não pare. Mas avance, vai para frente. Vai em busca dos propósitos. É nesse lugar que Deus deseja que você esteja. Leandro, não desista, meu irmão. Não desista. E esses homens eram desprezados pela sociedade, irmãos. Vocês não imaginam o que os leprosos eram naquela época. Hoje não. Hoje tem até cura para a hanseníase, que é a lepra. Eles eram desprezados daquela cidade. 4 homens desprezados por aquele povo. Eles dependiam de tudo. Eles eram leprosos, eles não podiam chegar nem perto. Eles tinham que gritar puro. Ou tinha alguns que tinham até sininho para quando eles andavam, para as pessoas saírem fora. Queriam eles fora, longe das pessoas. Eles não podiam pedir comida de perto. Eles dependiam das pessoas para ajudar, ou de repente até jogar um pedaço de pão para eles, para não chegar perto, porque eles eram doentes, contagiosos, impuros. Mas de repente esses caras, esses 4 que não eram nada numa cidade, onde eram desprezados, foram aqueles que encararam os inimigos de peito a peito. Aqueles que não têm medo, aqueles que foram encarar os seus problemas e o impossível. Você talvez até foi um dia desprezado por alguém, talvez falaram que você não é ninguém, que você não é nada, que você não conseguiria. Você não tem muitas vezes saída nem para um lado nem para o outro. Você pode ir porque você está cercado, só espera o problema e a morte, você não tem para onde sair. Mas eu queria dizer para você hoje que existe um lugar, existe um passo que você precisa dar em uma direção, aonde os problemas estão. Mas se você for corajoso, se você saber quem você é, que você é filho de Deus, que pagou o alto preço pela sua vida, que você não é qualquer pessoa, que você é aquele que Ele protege, a menina dos seus olhos, Ele te pede para encarar os seus problemas de frente, e em direção à bênção que você tem, a bênção que Deus tem preparado para a sua vida. Mas basta um passo seu, uma atitude para que você chegue nesse lugar que Deus deseja. Eu queria convidar você para se levantar, que é nesse lugar que Deus deseja que você esteja, que esse altar seja como aqueles 4 leprosos vieram, e aquele lugar onde os inimigos estavam era o lugar da bênção, mas eles não sabiam ainda o lugar do milagre. Que esse altar hoje represente na sua vida um milagre para a sua vida. Aqueles que querem, aqueles que decidem, aqueles que foram corajosos, como esses 4 homens, que você saia do seu lugar sabendo dos problemas às vezes impossíveis que você tem. Existe um Deus que pode transformar a sua vida e te trazer um milagre ainda no caminho.
enquanto você estiver andando, Ele já está aqui. Enquanto você estiver vindo, Ele já está fazendo um milagre lá na sua casa. Amém? Pode vir, querido, aqueles que desejam. Enquanto você estiver saindo do seu lugar, a sua casa será encontrada. Enquanto você estiver chegando, os milagres e as doenças vão se dissipar em nome de Jesus. A libertação vai chegar na sua vida. Os seus pais vão ser encontrados, os seus filhos vão ser encontrados. A mão de Deus, a poderosa mão de Deus vai estar sobre a vida de cada um de vocês. Encare, dê o primeiro passo. É só isso que Deus te pede. Dê o primeiro passo em direção ao teu milagre. Deus quer abençoar a sua casa, a sua vida. Venha e prove